Campina Grande, sexta-feira, 9 de janeiro. Hoje celebra-se o Dia do Astronauta e o Dia do Fico, uma data histórica, quando Dom Pedro de Alcântara, no dia 9 de janeiro, exatamente no dia 9 de janeiro do ano de 1822, declarou ao povo: para o bem da nação, diga ao povo que fico. E no dia 7 de setembro do ano de 1822, consumou-se o dia da nossa independência. Lamentamos porque hoje o Brasil vive num verdadeiro momento crítico em que nós, como brasileiros, precisamos de vivermos a nossa independência, liberdade de ir e vir. Quero deixá-los nesta oportunidade com o pastor Calvino, que foi um dos preletores do aniversário da nossa igreja. Você certamente será profundamente enriquecido e abençoado através desta palavra. Atos 4:32. Eu vou ler aqui na versão revista e atualizada, ok? Da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Você pode se assentar, meu querido. Hoje em dia, qualquer pessoa pode abrir uma igreja no Brasil. Qualquer pessoa. Se você quiser abrir uma igreja, você está livre, não existe impedimento para isso. Recentemente, saíram os dados de uma pesquisa feita por um sociólogo brasileiro, e ele constatou que temos no Brasil mais de 104 mil CNPJs de igrejas. 104 mil CNPJs. Olha, CNPJ significa dizer que você abriu a igreja, você tem um estatuto na igreja, registrou em cartório, tudo fazendo-nos conforme. Agora imagine aqueles que abriram numa esquina, em qualquer outro lugar, não tem documentação nenhuma, nenhum registro. Imagine a infinidade de igrejas, qualquer um pode abrir. A questão que a gente precisa perguntar nessa noite é: que tipo de igreja tem sido abertas? Que tipo de pastores lideram essas comunidades? Que tipo de mensagem tem sido pregada? É excelente que tenhamos igrejas em todos os lugares. No entanto, que tipo de igreja, que tipo de mensagem, que tipo de pastores ocupam esses púlpitos? O tema dado ao aniversário da Igreja do Calvário este ano tem a ver com igreja é o quê? Essencial. Mas afinal, o que torna uma igreja essencial? Será que todas essas igrejas abertas à revelia, para lá e para cá, são essenciais, ou algumas fariam um favor para a gente se fechassem as portas? O que torna uma igreja essencial? Quando temos visto e ouvido tantas aberrações, quando temos ouvido loucuras sendo ensinadas em muitos púlpitos, o que torna uma igreja essencial? Entendo, meu querido, minha irmã, que quisermos obter resposta a esta pergunta, precisamos recorrer às Escrituras. E nesse sentido, o livro do Atos dos Apóstolos pode nos ajudar. Afinal, encontramos em vários capítulos de Atos dos Apóstolos sinais e marcas de uma igreja essencial.
que podem nos ajudar a discernir o que tem acontecido ao nosso redor. Temos diante de nós, como eu disse, um texto muito conhecido, muito familiar, e esse texto pode nos ajudar a tirar dúvidas quanto a uma igreja essencial e aquilo que é essencial na vida da igreja. Desejo conversar com os irmãos sobre esse texto de Atos 4. Nele, Lucas nos dá as primeiras impressões sobre a igreja de Jerusalém. E ele pinta um quadro rico que mostra inclusive como os primeiros cristãos viviam. Você percebe isso no final do capítulo 2 e também no final do capítulo 4. E o texto que temos diante de nós nos transporta para o meio da igreja de Jerusalém. Lendo as palavras escritas pelo doutor Lucas, descobrimos como aqueles irmãos viviam. As informações dadas por ele no final desse capítulo são preciosas, afinal elas trazem as marcas de uma igreja essencial. Desejo refletir com os irmãos sobre essas marcas, as marcas de uma igreja saudável, as marcas de uma igreja capaz de impactar o mundo, as marcas de uma igreja essencial. E para tanto, quero pensar do texto destacar três marcas de uma igreja essencial, a partir daquilo que Lucas fala sobre a igreja de Jerusalém, marcas que devem influenciar a nossa jornada cristã e deve ajudar a igreja do Senhor nesses dias. Primeiro, uma igreja essencial precisa ser conhecida pela unidade. Uma igreja essencial precisa ser conhecida pela unidade. Veja o que diz o versículo 32: da multidão dos que creram era um coração e o quê? A alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Meu querido, lendo este parágrafo, temos a nítida impressão de que Lucas pretendia nos mostrar a igreja de Jerusalém por dentro. Ele nos convida a observar os recônditos da igreja, a partir da vida dos irmãos que eram membros daquela comunidade e foram alcançadas pelo Evangelho da Graça Salvadora. E lendo as palavras de Lucas, somos surpreendidos com uma série de informações dadas por ele. Ele diz no versículo 32 que aquela era uma igreja unida. Estamos habituados a imaginar que igrejas pequenas são igrejas unidas, mais próximas, que desfrutam de maior comunhão. Igrejas pequenas são acolhedoras. Você entra numa igreja grande e sai, de repente descobre que ninguém nem olhou para a sua cara, quanto mais falou com você. E a gente aprende, a igreja pequena, todo mundo é acolhedor. Igreja pequena é comunidade unida. No entanto, quando começamos a ler Atos dos Apóstolos, a gente aprende que a igreja de Jerusalém quebra com esse discurso, mostrando que uma igreja grande também pode ser acolhedora, pode ser uma igreja unida, pode ser uma igreja fraternal, pode ser uma igreja amorosa. Como sabemos, a igreja de Jerusalém começou com um grupo muito pequeno, você deve se lembrar. Em Pentecostes, quantos irmãos estavam reunidos no cenáculo? Quantos irmãos? 120 irmãos. E o Espírito Santo vem sobre aquele povo. O apóstolo Pedro pregou logo depois de Pentecostes. E o que aconteceu? Quantas pessoas se converteram no sermão de Pedro pós-Pentecostes? Cerca de 3.000 pessoas. Aí você descobre que Pedro e João estão indo para o templo para orar e encontram um paralítico de nascença. E o paralítico pede uma esmola, e Pedro e João dizem: nós não temos prata nem ouro, mas aquilo que temos te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E a partir daquele milagre, Pedro pregou um novo sermão. E Lucas nos presta um relatório dizendo que a partir daquele momento, a igreja contava agora com mais de 5.000 homens. Não mais 3.000 pessoas. 5.000 homens.
Portanto, quando a gente abre o capítulo 4, nessa parte final, versículo 32, a gente lê, a gente percebe que Lucas estava fazendo referência não a uma pequena igreja, uma comunidadezinha, mas ele estava fazendo referência a uma grande igreja. Veja como ele começa o versículo 32, como ele começa aí na sua Bíblia, leia para mim por favor. Versículo 32, Atos 4. A minha versão vai dizer o seguinte, né? Da multidão dos que creram. Ele vai repetir essa expressão multidão em outras ocasiões. Portanto, a igreja de Jerusalém naquele momento talvez tivesse em suas fileiras 15, 20 mil pessoas naquele momento. Você imagina um negócio desse? Uma igreja que cresceu exponencialmente. Aquela igreja era formada por gente rica e gente pobre, por gente culta e gente inculta, por gente nascida na Judéia, gente nascida na Galileia e gente nascida dos rincões. Afinal de contas, quando você lê Atos 6, descobre que as mulheres de fala grega estavam passando necessidades, porque foram esquecidas lá na hora da distribuição da cesta básica da igreja em Jerusalém. O que eu quero que você perceba é que a igreja de Jerusalém, essa grande igreja, essa multidão, era uma igreja multifacetada, multicultural. Por isso, Lucas começa falando sobre essa multidão, mas ele afirma, da multidão dos que creram, era o coração. Uma igreja essencial é uma igreja unida. Não é uma igreja juntada, misturada, mas é unida, tem um só coração, um só propósito, um só desejo, quer viver para a glória do Senhor, quer viver honrando o Senhor, obedecendo a Deus, vivendo segundo o propósito do Senhor. Essa era a igreja de Jerusalém. É sobre isso que Lucas está falando. Essa igreja é essencial, essa igreja unida com o mesmo propósito, que é a glória do Senhor. Mas se você observar o texto vai dizer, da multidão dos que creram, versículo 32, era um coração e alma, e ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era o quê? Comum. Lucas nos diz que aquela igreja era uma igreja que desfrutava de comunhão, não era apenas unida. Os irmãos não viviam apenas unidos, mas havia uma cultura comunal naquela igreja. Havia comunhão entre os irmãos. Significa dizer, se voltarmos os nossos olhos para o capítulo 2, versículos 42, 44, 46, a gente vai descobrir que os irmãos tinham prazer em estar juntos. Eles perseveravam, é isso que Lucas vai dizer no capítulo 2, 42, perseveravam na comunhão. Ele vai dizer que os irmãos perseveravam no partir do pão, e partir do pão aqui pode ser entendido da seguinte maneira: eles partiam o pão para saciar a fome, eles partiam o pão porque faziam refeições em conjunto para estreitar os laços fraternos, e partiam o pão para celebrar a ceia do Senhor. O certo é que a igreja em Jerusalém, essa multidão que crer em Jesus, era uma igreja unida e que desfrutava da comunhão. Eles sentiam prazer e se alegravam por poderem se encontrar. Mais do que isso, se você olhar o texto no versículo 32, vai descobrir que eles compartilhavam o que possuíam, porque eram excelentes mordomos. Lucas vai dizer que os irmãos não consideravam o que tinham em mãos exclusivamente seu, mas eles tinham tudo em comum. E a impressão que Lucas nos passa é que os primeiros cristãos aprenderam desde cedo que eles eram apenas mordomos do que tinham em mãos. Por isso viviam uma cultura de partilha na comunidade. Charles Swindoll diz que a notável comunhão dos seguidores de Jesus era tal que eles perderam o senso de direito pessoal. Eles tinham tudo em comum. A primeira marca de uma igreja essencial, ela é uma igreja unida, que desfruta da comunhão um com o outro. Segunda marca de uma igreja essencial, a partir do texto bíblico. Se você puder, leia comigo o versículo 33, qualquer que seja a sua versão. Talvez melhor seja ler pelo telão aqui, versículo 33, se puder colocar. Vamos ler todos juntos?
Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Segundo lugar, uma igreja essencial não vive na bolha. Uma igreja essencial não vive na bolha. Ela se preocupa com a saúde espiritual dos outros. Queridos, se continuarmos a ler esse pequeno parágrafo, descobrimos que aqueles crentes foram revestidos do poder do Espírito Santo. É isso que o final do parágrafo anterior diz, versículo 31, veja o que diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do quê? Do Espírito Santo, com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Portanto, se continuarmos a ler esse texto dentro do seu contexto, perceberemos que aqueles irmãos foram revestidos do poder do Espírito Santo. E Lucas diz que esse povo que foi revestido do poder do Espírito Santo se tornou uma igreja fora da bolha, não ensimesmada, não alienada, mas uma igreja que começou a viver para fora do portão. Lucas nos dá conta de que com grande poder os apóstolos davam testemunho de Jesus. Meu querido, eu quero que você perceba o seguinte: aqueles irmãos que estavam em Jerusalém, essa igreja que tinha uma comunhão gostosa. Sabe quem eram os pregadores da igreja de Jerusalém? Só para a gente lembrar: Pedro era um dos pregadores, João, o apóstolo, era um dos pregadores, André, Mateus, Tiago, não era pastor Júnior, pastor Bosco, Calvino. Esses caras andaram com Jesus. Eles viram coxo andando, cego enxergando, mudo falando, morto ressuscitando. Viram a filha de Jairo ressurreta, viram Lázaro vivo, o filho da viúva de Naim voltando à vida, viram Cristo vencendo a morte depois do terceiro dia. Vocês conseguem entender isso? Você consegue perceber quem eram esses homens? E esses homens tinham uma mensagem tão preciosa, que eles não falavam de si, não se promoviam, mas o texto deixa claro que eles testemunhavam de Jesus. A igreja essencial não fala de si. A igreja essencial dá testemunho de Jesus. Fomos chamados, fomos enviados, fomos convocados para falar do nosso Salvador, para que as pessoas sejam impactadas pela mensagem da cruz. A igreja de Jesus não foi chamada para viver numa bolha, mas ela foi chamada para pregar fora dos portões. A gente precisa rever o que acontece. Quando a gente começa a ouvir alguns pregadores, eles dão testemunho, chamam gente. Eu acompanho um programa evangélico de todo tipo, e tem um que eu acompanho no sábado, que tem o horário das pessoas contarem e dizerem: ah, mas eu não vou identificar a pessoa, mas o nosso pregador, esse tem unção, vem. Tinha uma propaganda antiga que dizia: vem para a caixa você também. Aí eles dizem: vem para essa igreja você também, porque aqui é o lugar da bênção. Aqui é o lugar da bênção. Ali é o lugar da bênção. Só é o lugar da bênção por causa da presença do Senhor. Não é por causa de Júnior, de Bosco, de Calvino ou de qualquer outro pregador. Não fomos chamados para promover a placa da nossa igreja. Não fomos chamados para promover o nome de homens. Fomos chamados para testemunhar de Cristo Jesus, o Cristo que venceu a morte, o Cristo ressurreto, o Cristo que está na presença de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Fomos chamados para falar de Jesus. A igreja é essencial, meu querido. Ela vive fora da bolha, e ela quer falar de Jesus para que outros conheçam, para que outros conheçam. E você vai perceber que eles faziam isso porque havia abundante graça no meio da igreja. E quando há abundante graça do Senhor no meio da igreja, a igreja não fala de si, não fala do seu pastor,
mas fala do Supremo Pastor, Cristo Jesus, ressurreto. Terceira e última marca. A igreja de Jerusalém nos ensina algumas coisas. E eu preciso dizer que uma igreja essencial, olhando para a igreja de Jerusalém, uma igreja essencial precisa ser desprendida, precisa ser generosa, precisa ser altruísta. Meu querido, você vai observar o texto, versículo 32 diz que eles tinham tudo em comum. Versículo 33 diz que havia poder e os apóstolos testemunhavam de Jesus. E agora ele vai dizer, nenhum necessitado, versículo 34, havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras e casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Uma igreja essencial precisa ser desprendida, generosa, altruísta. Meu querido, talvez esse seja um dos temas mais desafiadores em nossas igrejas. Lucas está falando sobre dinheiro aqui, falando sobre bens, patrimônio. E eu sei que esse é um assunto desconfortável em nossos dias, afinal, muitas pessoas têm a falsa impressão de que igreja ama dinheiro. E vocês perceberam que o pastor Bosco subiu aqui e falou do aniversário da igreja, em nenhum momento falou, traga o dízimo, traga a oferta, 54 anos, então em vez de dar 10% de dízimo esse mês, dê 54% de dízimo. Ele não falou isso, podia aproveitar, deixa, né? Mas não fez isso, porque essa não é a nossa intenção. É difícil falar sobre dinheiro na igreja, porque as pessoas pensam que só pensamos nisso. E que todo pastor, em certo sentido, é um aproveitador, um explorador de velhinhas indefesas. Quando não, todo pastor é um ladrão em potencial. É assim que as pessoas veem. Por isso falar sobre dinheiro é constrangedor. No entanto, queridos, quando lemos esse texto, percebemos que Lucas está falando sobre dinheiro no meio da igreja. Isso não era um problema. Lucas dá algumas informações sobre como aquela igreja vivia, e isso não constrangeu ninguém. Ele fala sobre a generosidade da igreja. Ele nos informa que na igreja de Jerusalém não havia necessitados. E para alguns esse versículo parece respaldar a famigerada teologia da prosperidade. Afinal, basta juntar as informações dadas por Lucas fora do contexto para concluirmos que da multidão dos que creram não havia necessitado. Então, se a gente tirar todo o contexto, a gente vai chegar a essa conclusão: da multidão dos que creram, não havia nenhum necessitado. Portanto, bastava fazer parte da igreja cristã para que as necessidades desaparecessem. E quem interpretar o texto dessa maneira está absolutamente equivocado. Porque conquanto Lucas diga que na igreja de Jerusalém não havia necessitados, não podemos esquecer a razão de ser daquela situação. As pessoas não estavam enriquecendo e prosperando porque se tornaram crentes. Antes, Lucas está dizendo que os membros da igreja que tinham recursos estavam partilhando os seus bens à medida que alguém tinha necessidades, porque ninguém considerava propriamente seu ou exclusivamente seu aquilo que tinha em mãos. Eles eram apenas mordomos do Senhor. Na igreja de Jerusalém, os irmãos vendiam bens e propriedades para dividir e socorrer os necessitados. Não havia necessitados na igreja de Jerusalém, não é porque todo mundo estava prosperando, nada disso, mas porque aqueles que tinham mais recursos tentavam suprir as necessidades dos irmãos. Ou seja, a questão não era enriquecimento e prosperidade, mas a questão aqui era de generosidade, de partilha. Aqueles que possuíam recursos socorriam aqueles que não tinham recursos. Você percebeu que Lucas está querendo mostrar para nós? Uma igreja essencial, ela é desprendida, é generosa, é altruísta, é amorosa. Se você observar o texto, os apóstolos administravam os recursos, o dinheiro arrecadado na venda desses imóveis e bens eram levados aos pés dos apóstolos, para que eles administrassem e repartissem os recursos à medida que alguém tinha necessidade. Veja, Lucas está falando sobre finanças aqui, sem constrangimento nenhum.
Mas se você ler Atos dos Apóstolos com o devido cuidado, vai perceber que lidar com dinheiro na igreja do Senhor é coisa muito séria. É coisa muito séria, importante. Tanto que se você for ler o capítulo 6 de Atos, a escolha dos diáconos, que deveriam cuidar das viúvas e das famílias mais carentes da igreja cristã, descobrimos que havia qualificações para que alguém fosse escolhido como diácono. Você se lembra quais eram as qualificações? A igreja deveria escolher homens de boa o quê? Boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Você já imaginou que diácono tem que ser cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo e de boa reputação? Às vezes ele nem leva esse tipo de questão em critérios, deveríamos levar, porque os diáconos iriam lidar com dinheiro que não era deles, e tem que ser um sujeito cheio do Espírito Santo para ser honesto, tem que ser de boa reputação para não se deixar enganar e seduzir pelo dinheiro, tem que ser cheio de sabedoria para dividir os recursos de maneira justa e equilibrada, sem tentar favorecer os amiguinhos em detrimento daqueles que não são tão próximos. Por isso era necessário, para lidar com dinheiro na igreja, boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Afinal, você não pode colocar ovelhas sob os cuidados de lobos, nem dinheiro nas mãos de gente de reputação duvidosa. A igreja de Jerusalém era uma igreja essencial. A igreja do Calvário precisa ser uma igreja essencial. E uma igreja essencial é conhecida aqui pela generosidade. Mas eu preciso fazer uma observação, porque eu preciso ser honesto com você. A gente não pode romantizar as coisas, porque a gente pode ficar romantizando, dizer a igreja de Jerusalém era o céu na terra. A igreja de Jerusalém tinha um Barnabé, o nome dele era José, foi apelidado de Barnabé, cujo significado é filho de consolação, de encorajamento. E quando você lê a história de Barnabé, vê que ele faz exatamente isso. Quem acolheu Saulo de Tarso na igreja e levou à presença dos apóstolos foi Barnabé. Esse encorajador. Você encontra um Barnabé que vendeu a propriedade e depositou ao pé dos apóstolos. Mas se você for para o capítulo 5, vai encontrar Ananias e Safira, um casal da igreja congregacional de Jerusalém, não era da presbiteriana de Jerusalém, né? Lá da igreja de Jerusalém. Ananias e Safira, dois mentirosos que tentaram passar a ideia de que era um casal generoso, quando na verdade eles estavam sendo hipócritas. Eles podiam ter, olha, é impressionante, eles podiam ter dado a metade do recurso, podiam ter dado só 10%, 20%, podiam ter vendido o terreno e não entregue nada da igreja. Mas eles venderam e tentaram passar a ideia que estavam entregando tudo, quando não estavam entregando tudo, tentando enganar a Deus e receber tapinhas nas costas. Essa igreja essencial era uma igreja também formada por pecadores. Por isso você vai ver gente pecando, escandalizando, envergonhando. Mas ainda assim, uma igreja que carrega essas marcas, ou seja, ela vive em unidade, não fechada numa bolha, mas testemunha da graça salvadora, é conhecida pela generosidade, é uma igreja essencial. Mas como ela é formada por pecadores, ela pode até em alguns momentos decepcionar, e ainda assim não se afaste dessa igreja essencial, essa igreja que vive em unidade e comunhão para a glória do Senhor, essa igreja que não está fechada em si numa bolha e não fala de si e dos seus pastores, mas proclamam Cristo Jesus, o supremo pastor. Essa igreja que é generosa, altruísta, desprendida, essa é uma igreja essencial. Que nós sejamos esse tipo de igreja, para o louvor da glória do Senhor. Quero encerrar dizendo: precisamos ser uma igreja essencial,
para que vivendo fielmente o Evangelho de Jesus, as pessoas se surpreendam conosco e queiram conhecer aquele que transformou a nossa vida e transformou a nossa igreja. A igreja do Senhor tem essa responsabilidade. Ela precisa ser essa igreja saudável, essencial, a ponto de contar com a simpatia das pessoas que tentarão conhecer o segredo, o que aconteceu conosco, para sermos essa igreja saudável. A saúde da igreja do Senhor pode impactar o mundo a ponto de podermos falar de Jesus, aquele que mudou o nosso viver. Essa é a face da igreja essencial, uma igreja saudável, que vive unida, que desfruta de comunhão, uma igreja que vive testemunhando de Jesus e é generosa. Essa igreja é essencial, essa é uma igreja saudável, essa é a igreja que as pessoas quererão conhecer, para conhecer aquele sobre quem a igreja tem pregado. Que a igreja congregacional do Calvário seja uma igreja essencial, para a glória do Senhor. Que a sua vida cristã seja essencial, para a glória do Senhor, para que pessoas queiram conhecer o Cristo que transformou o seu viver. Agradeço a sua teleaudiência, desejamos a todos um bom final de semana. Nesse domingo, vá à igreja mais próxima da sua casa. Se você reside em Campina Grande e quiser fazer-nos uma visita, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, ao lado do Monumento do Centenário. Temos escola dominical às 9 horas, culto divino às 18 horas, às terças-feiras, culto de oração pelas famílias e às quintas-feiras, estudo bíblico. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.